Você está ouvindo o História FM. Guerras judaico-romanas. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Cleus Rodrigues e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Alex Degan, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Alex, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Cleus, muito obrigado pelo convite. Eu sou um ouvinte assíduo do História FM. Acompanhava lá na época do Leitura Obriga História, ainda no YouTube. Então, assim, você faz um trabalho espetacular, essencial, tem mostrado todo um novo campo de trabalho para os historiadores e historiadoras. Então, estou muito contente de estar aqui, tá? Bom, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, sou professor de História da Ásia e tenho a minha formação acadêmica feita na Universidade de São Paulo, tá bom, meu caro? Então, vamos lá. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas guerras depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Pessoal, hoje eu não vou falar do Apoia-se do História FM. Hoje eu quero falar do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, possivelmente a maior tragédia climática da história desse estado, e infelizmente é algo que pode começar a se tornar recorrente na região e talvez em outras partes do Brasil também, com as mudanças climáticas pelas quais nós estamos passando. E eu quero trazer aqui algumas maneiras pelas quais vocês podem ajudar o Rio Grande do Sul. A primeira delas é um Apoia-se, mas é o Apoia-se da Cozinha Solidária do MST, que eles têm uma campanha contínua com um Apoia-se, mas você pode apoiar pontualmente também, fazer um apoio específico, especialmente nesse momento. E você pode fazer esse apoio em apoia.se/enchentesrs. Eu acabei de fazer o apoio, inclusive, para a Cozinha Solidária do MST. Eles estão fazendo várias marmitas, doando alimentos para o pessoal que está passando necessidade nesse momento. Então, por esse apoia-se, vocês podem ajudar. Eu vou deixar o link desse apoia-se na descrição desse episódio. E eu vou deixar na descrição desse episódio também duas chaves Pix, que são CNPJs. Uma é da Cozinha Solidária do MST. Quem não quiser fazer um cadastro no Apoia-se e tal, quem quiser fazer um Pix, fica mais rápido. E a chave Pix, vamos supor que você tá com um celular na mão, prestes a anotar, ou se você tá com papel e caneta por perto, a chave Pix é 09 35 21 41 00 01 48. A outra chave Pix é de outro projeto, que é o GRADE Brasil, que é o Grupo de Resposta a Animais em Desastres. É um grupo focado em resgatar animais durante desastres climáticos, queimadas, incêndios e por aí vai. Eles estão trabalhando bastante ali no Rio Grande do Sul, porque infelizmente muitos animais ficaram perdidos, tem muitos animais que estão em telhados de casas esperando ajuda, muitos ficaram para trás quando as famílias fugiram, as famílias deixaram amarrados, talvez na esperança de voltar e o animal não ter fugido. O problema é que a água sobe e alguns desses animais acabam morrendo, afogados porque não tem como fugir. Então é um pessoal que está trabalhando muito nesses resgates também. E você pode ajudar o GRADE Brasil. Eu vou deixar, como eu falei, né, a chave Pix por escrito na descrição desse episódio, mas você pode ajudar com o Pix 54465282000121. Com esse Pix vocês apoiam o GRADE Brasil. Então é isso, gente. Apoiem o pessoal no Rio Grande do Sul, porque essa catástrofe é um negócio sem precedentes na história do estado, e quanto mais as notícias, as informações chegam, mais chocante fica, né? Então vamos nos solidarizar, porque infelizmente é possível que isso comece a se tornar cada vez mais frequente no Brasil e no mundo, e nós vamos precisar aprender muito com o que está acontecendo agora e ter solidariedade não só com quem está sofrendo nesse momento, mas com as pessoas que ainda vão sofrer no futuro por conta desses desastres, especialmente nos casos onde o poder público age de maneira ineficiente. É isso, gente. Apoiem esses projetos e vamos para o episódio. Em 37 a.C., depois de séculos de dominação de persas e gregos, Jerusalém se viu novamente ocupada, desta vez pelos romanos. Para começar, eu queria entender um pouco o panorama antes de a gente entrar nesses conflitos em si, porque como nós somos uma sociedade que foi construída culturalmente, religiosamente sob muita influência cristã, nós temos uma noção de que judeus viveram sob domínio romano por parte da história, né, do povo judeu. Só que não necessariamente as pessoas são capazes de responder quando esse domínio começa,
quando ele termina, ou outras questões mais específicas disso, né? Por exemplo, os judeus da época, eles eram um grupo coeso ou não? Tinha judeus colaboracionistas com os romanos e outros não? Onde é que esses judeus viviam? Enfim, você pode explicar pra gente a configuração desse mundo judaico, especialmente durante esse período do domínio romano? Claro. Uma pergunta muito boa, né? Um grupo de perguntas excelentes. E aí eu tenho o quê? Tenho um semestre para... Tô brincando, né? Olha, eu acho que, assim, de começo é importante dizer um pouco o lugar que eu vou adotar para responder essas questões, né? Dentro desses assuntos relacionados à história dos judaísmos ou dos cristianismos, enfim, ou do povo judeu, a gente tem basicamente dois percursos, né? Lógico que eles estão interligados, mas vamos dizer assim, na historiografia, na produção acadêmica, a gente observa aqueles estudos que vão mais tratar do campo religioso-étnico, estão produzindo histórias do judaísmo, histórias do cristianismo, histórias do povo judeu. Nós temos muita produção traduzida e feita no Brasil dentro desse campo, né? Não só nas áreas da história, mas também na teologia. E um segundo percurso que observa os processos de integração, de exclusão na bacia do Mediterrâneo, ou mais contemporaneamente nesse imenso corredor afro-eurasiático que vai constituir o mundo antigo. É um pouco dentro dessa perspectiva que eu me filio. Eu acho bom começar por aí, por quê? Porque daí a gente consegue não só inserir esse diverso mundo judaico num contexto maior, né, como também acentuar suas singularidades e aquilo também que eles têm de comum. Bom, dito isso, a primeira coisa que você me coloca, né, se os judeus eram um grupo coeso. Não, eles nunca foram, né? Não são hoje, não foram também no passado, né? Então existe uma diversidade, existem diversidades, na verdade, tanto de estatutos jurídicos, uma diversidade linguística, uma diversidade cultural, né, da própria forma de se relacionar com o templo, com a tradição, com a Torá, não é? Joséfo, que é um historiador que escreve no século I depois de Cristo, ele vai destacar 3, 4, às vezes até mais grupos judaicos que vão surgir na Palestina, não é? Com perspectivas muito diferentes de se relacionar com a tradição judaica. Então, assim, eles não são um grupo coeso, nem do ponto de vista étnico, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista cultural. Existe uma diferença, por exemplo, dos judeus da Babilônia com os judeus que vão habitar o norte da África. É importante a gente sempre reconhecer isso, não é? Se existiam grupos colaboracionistas, sem dúvida alguma, não é? Então, de novo, essa enorme variedade de relacionamentos, de estatutos jurídicos, enfim, e de grupos sociais, também engendra diferentes formas de se relacionar com os poderes locais e suprarregionais constituídos. O Império Romano, que vai se instituir aí na Palestina romana, né, por volta do século I antes, século I depois de Cristo, ele é, por si só, um herdeiro já de relacionamentos anteriores constituídos nos reinos helenísticos, né, os Lágidas, Ptolomeus no Egito, Seleucidas na Síria, que vão basicamente edificar relações políticas cooptando ou construindo acordos com as elites regionais. Então isso não é uma característica apenas dos judeus de Jerusalém ou de Cesareia, enfim, ou de Belém, não é? É um pouco assim que o Império Romano vai se relacionar com as elites que vão ser parceiras nessa governança, não é? Então, esses grupos da elite templária, por exemplo, ou a nobreza asmoneia, depois a nobreza herodiana, são, em momentos mais, outros menos, mas são parceiros dessa governança seleucida, ptolomaica ou romana. Mas, para além das elites, existem grupos sociais espalhados por todo o Mediterrâneo, né, para além, né, até as fronteiras com a Índia, na verdade, que também vão se relacionar de forma diversa com esses poderes locais e supralocais, não é? Então, os grupos urbanos, por exemplo, nós temos uma enorme diversidade de ocupações, de profissões, que também vão tecer relações que são em torno muito diversas, não é? As cidades relacionadas no litoral vão ter uma dinâmica própria, as cidades no interior vão ter outra dinâmica própria. Os grupos campesinos, a grande maioria dos judeus da Palestina são formados por pequenos camponeses livres, não é?
nós vamos encontrar, dependendo do momento, um grau maior de colaboração ou um grau maior de enfrentamento, né? E também dependendo desse grupo social. E por fim, assim, como é que esse mundo judaico ele se configurava durante o período romano, não é? De novo, nós não temos uma única resposta, porque eles não constituem um grupo étnico fechado, ocupando o mesmo espaço, numa coesão cultural completa, monolítica. Não é assim. Então a gente tem comunidades judaicas espalhadas por todo esse corredor afro-eurasiático, todo o norte da África, essa região do que hoje a gente chama como Europa, e até um prolongamento euroasiático que vai nas fronteiras da Índia, né? Então existem comunidades judaicas expressivas, né? Na Babilônia, em Roma mesmo, na região do Trastevere, do Transtiberino, tem uma comunidade judaica muito importante, uma comunidade judaica importantíssima em Alexandria, no Egito, não é? Então você tem uma diversidade linguística, uma diversidade entre esses grupos, uma diversidade de se relacionar com a tradição judaica. No caso de Roma, a interferência direta de Roma começa na década de 40 do século I a.C., quando a gente tem lá Pompeu Magno, não é? O general Pompeu Magno e o cônsul Pompeu Magno, que passa a não só interferir nas questões dinásticas ptolomaicas e seleucidas, né, esses antigos reinos bizantinos, helenísticos, como ele também não só fica arbitrando nos embates da corte, como ele opera um processo longo, mas contínuo de roedura dessas porções desses antigos impérios, não é? E isso termina com 63, em 63, o Pompeu conquistando militarmente a Judéia, entrando no Templo de Jerusalém. Então ali acho que a gente pode colocar isso como uma data precisa, assim, a gente pegar um momento, né? Então 63 a gente já tem uma primeira interferência direta romana nos assuntos da Judéia, né? Então essa região que corresponde ali ao centro-sul do atual Estado de Israel, não é? Pegando ali Jerusalém. Então a gente começa a ter uma interferência direta dos romanos que foram reclamados para interferir numa disputa dinástica no seio da corte asmoneia. Então você tem uma disputa lá entre dois ramos da família e os romanos vão ser convidados a interferir nessa disputa por um dos lados. E aí a Judéia ela passa a ser um reino amigo, um reino tutelado, que vai ter o apoio de Roma militar, enfim, mas vai ter que pagar tributos, enfim, né? Então é um reino independente, mas já tutelado por Roma. Essa situação ela se altera de forma significativa só com a guerra entre Antônio e Augusto. A gente tem ali vamos dizer assim, uma transformação política bastante efetiva na região. Primeiro, porque a dinastia asmoneia ela se encerra nesse processo, não é? E assume o Herodes. O Herodes, que era um idumeu, não é? Ele era filho de um importante general idumeu. Ele se coloca a serviço dos romanos como uma peça-chave para pacificar a região. Ele se constitui já como um poder reconhecido por Roma em 37 a.C. e assim permanece até o ano 4 a.C. Então o Herodes ele governa por 33 anos a província o reino da Judéia, não é? Até então, também é um reino independente, mas aliado, mas tutelado por Roma. Quando Herodes morre, em 4 a.C., ele deixa 3 filhos e uma irmã. O reino dele vai ser fatiado em pequenas localidades, cada um desses filhos vai receber uma porção, não é? Então, por exemplo, Herodes Antipas vai ficar com a região da Galileia, a Pérea, Filipe com a região da Transjordânia, a irmã de Herodes, Salomé, com cidades de Âmia e Assode, e o filho mais velho dele, na ocasião, né, porque o Herodes ele vai ser famoso por assassinar vários dos seus filhos, o filho mais velho dele, o Arquelau, vai ficar como responsável pela Judéia, não com o título de rei, mas com o título de etnarca, que seria um pouco a liderança política dos judeus. Acontece que ele permanece por pouquíssimo tempo. No ano 6 depois de Cristo, ele é deposto a pedido de uma delegação judaica, né, que vai de Jerusalém para Roma. O Arquelau ele é deposto por uma série de abusos, enfim. E aí então, Icles,
No ano 6 depois de Cristo, a Judéia passa a ser uma região administrada diretamente por Roma. E como é que ela se constitui dentro da governança romana? Essa localidade, ela faz parte, nesse momento, depois isso muda, mas nesse momento ela passa a fazer parte da província da Síria. Então nós temos lá um governador senatorial que governa a Síria, mas essa região especial ela vai ser assistida por um procurador, depois esse título muda para prefeito, que cuida da Judéia. Esse prefeito ele é indicado diretamente pelo imperador, é um cargo, vamos dizer assim, de muita confiança, porque a Judéia é vista como uma região tensa, não é? Próxima da província, da fronteira persa. Então esse governador, esse procurador, esse prefeito, ele passa a residir em Cesareia Marítima, que é uma cidade construída por Herodes que fica no litoral. Ele tem à sua disponibilidade pelo menos uma legião. Ele é assistido pelo governador da Síria. Esse procurador ou prefeito, ele sobe até Jerusalém nas festividades. Ele não reside em Jerusalém, mas na época das grandes festividades, como a Páscoa, ele sobe com um destacamento militar para acompanhar as festividades e também para garantir uma certa ordem. E ele também coordena a aplicação da lei militar, não é, na região, e a coleta de impostos, os censos demográficos também, que vão ser importantes para a coleta de impostos. Agora, isso não quer dizer que a vida institucional judaica, política, não é, ela tenha desaparecido. Você vai ter ainda instituições que são propriamente judaicas, que vão continuar sendo reconhecidas pelo Estado romano, né? Quer dizer, a forma de organização das províncias em Roma, ela sempre tende a se associar às elites regionais e deixar que essas elites organizem a vida cotidiana. Então, por exemplo, no caso da Judéia, e especificamente de Jerusalém, nós vamos ter lá o Sanhedrin, que é uma espécie de Jerúsia, né? Conhecido, aparece na Bíblia como Sinédrio, não é? Então é um conselho de sacerdotes mais velhos. Então esse conselho vai ter uma série de atribuições jurídicas, legais, de aplicação da lei judaica, na Judéia e especificamente em Jerusalém. E esse conselho de idosos, né, essa Jerúsia, ela vai ser organizada e comandada pelo sumo sacerdote do templo. Então assim, a gente tem então instituições próprias, nativas, locais, que vão aplicar a lei local, que vão fazer uma tributação local, que vão, de certa forma, gestar a ordem localmente e, acima disso, uma superestrutura romana que vai tratar das relações militares, enfim, de um outro tipo de tributação. Isso falando da Judéia, mas se a gente for pensar no Império como um todo, e mesmo na Palestina, de novo, vamos ter uma diversidade de atribuições jurídicas. Por exemplo, as cidades vão ter estatutos específicos que vão ser negociados diretamente com Roma. Existem pequenos reinos independentes que vão ser organizados pelos antigos filhos do Herodes, não é? Então, de certa forma, é assim. Então, para concluir, a gente tem, né, desde ali do comecinho do século I depois de Cristo, uma governança direta de Roma na Judéia. Isso não implica o desaparecimento de instituições locais, pelo contrário, elas continuam existindo, né? O Sanhedrin, o cargo do sumo sacerdote, enfim. E um espalhamento dessa imensa comunidade judaica por toda essa fronteira que vai de Portugal até o norte da Índia, né? Então, nós temos comunidades judaicas espalhadas por toda essa região que vão responder a estatutos jurídicos locais muito distintos. Não sei se ficou claro, mas é um pouco assim como a coisa se coloca. Agora Roma governa e arbitra quem é o rei do povo judeu, como Herodes o Grande, que não era judeu. Isso fere os sentimentos judeus e também fere profundamente os sentimentos de quem aderiu ao manuscrito da guerra. Aqui eu queria te perguntar sobre antecedentes da Primeira Guerra Judaico-Romana, especialmente algumas revoltas ocorridas durante o governo de Calígula, começando em Alexandria, mas ocorrendo também em outros lugares. Por que essas revoltas aconteceram? Olha, bom, Alexandria é a cidade do Mediterrâneo romano, que aí nesse século I depois de Cristo tem a maior população judaica, com exceção da população palestina, evidente, né? Então Alexandria tem uma população judaica muito antiga na cidade, cerca de 1/3 dos habitantes da cidade de Alexandria são judeus. Então
É uma cidade muito especial também dentro do contexto romano. É uma cidade grande, que tem um lugar, tem uma ancestralidade ligada diretamente a Alexandre Magno. Então, Alexandria tem um valor simbólico e um valor também concreto enorme, né? Então, parte significativa do trigo que abastece Roma vem do Egito e passa pelo porto de Alexandria. Alexandria é uma cidade que a gente poderia chamar, assim, sendo bastante anacrônico, mas uma cidade universitária. Então tem uma elite intelectual. A Alexandria é muito antiga, muito ciosa, não é? Todo mundo já ouviu falar do museu e da biblioteca de Alexandria, enfim. Então as comunidades judaicas que moram em Alexandria estão também relacionadas a esse tipo de contexto. São comunidades muito cosmopolitas, diversas, né? Mas com elites intelectualizadas, elites políticas importantes, tá? Bom, como é que funcionavam as coisas em Alexandria? Então, vou falar um pouco disso para aí falar das revoltas, né? Alexandria é uma polis, é uma cidade grega. É uma cidade grega que é a capital de império ou de um reino egípcio. Então, assim, isso condiciona a vida nessa cidade a estatutos jurídicos diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, dentro de Alexandria nós vamos ter 3 politeumas, ou seja, 3 comunidades políticas com registros, com deveres, com direitos políticos distintos. A dos alexandrinos gregos, que era a mais prestigiada, a dos alexandrinos judeus e a dos alexandrinos egípcios, né? E essa capital, que tinha então essa composição política muito específica, organizava o resto do reino do Egito. Na época de Jesus, assim, então vamos pensar nesse começo do século I, Alexandria já era uma cidade dominada por Roma, o Egito já é um protetorado, já é uma província romana, assistida por um prefeito, de novo, não é? Como o cargo que a gente vai ver lá na Judéia, que geralmente é um equéstreo ou vai ser um pretoriano indicado diretamente pelo imperador. Então não é uma província senatorial que vai ser escolhida pelos senadores, é uma província imperial. Por que ela é imperial? Porque ela é importante. É daí que vem o trigo que abastece Roma. Assim como a Judéia vai ser importante porque ela está numa fronteira militar. Tem tropas aí, não é? Então essa autoridade romana, ela vai negociar com essas elites citatinas de Alexandria os seus estatutos políticos. Então a coisa ela está sempre muito fluida. E isso vai ser matéria de grande disputa, não só por direitos, mas também por prestígio. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a comunidade judaica de Alexandria, ela competia, de certa forma, com a comunidade grega e a comunidade egípcia. De tempos em tempos eles podiam ter interesses convergentes, mas em outros momentos podiam ter interesses divergentes. E de tempos em tempos também explodiam escaramuças. Essa não é uma particularidade específica dos judeus contra os gregos. Nós vamos ver esse tipo de relacionamento competitivo dentro de uma cultura da polis em outras regiões do império, tá? Deixando isso muito, muito claro. Mas o fato é que existe uma tensão política ali latente entre essas duas comunidades. Agora, falando do Calígula. Dito tudo isso, essa era a estrutura de gestação das relações políticas e institucionais em Alexandria. Quando Calígula vira imperador, de 37 a 41 depois de Cristo, bom, o Calígula ele começa o seu reinado com uma grande expectativa, mas rapidamente ela vai ser suplantada por uma série de decepções vivenciadas pelas elites urbanas de Roma e de outras cidades. Alexandria é uma delas. O Calígula, por exemplo, ele insiste, desde o começo do ano 40, em instalar em vários templos importantes do Império Romano estátuas de Júpiter, Zeus e também estátuas dele. Esse tipo de prática do culto a uma divindade local, não é? Associada a uma divindade do Império Conquistador, e o culto também ao gênio, enfim, vamos dizer assim, ao espírito, não é? Desse soberano, era uma prática comum, não é? Acontece que ele vai instituir esse tipo de ordem também em torno do Templo de Jerusalém. Esse tipo de ofensa, aliada às tensões próprias que os alexandrinos judeus tinham com os alexandrinos gregos, vai servir como uma espécie de um combustível, né, para acelerar disputas que vão passar da arena política e passam a ser físicas. Então a gente vai ter, no ano de 40, 41, distúrbios, não é? Conflitos armados, onde sinagogas vão ser destruídas, oficinas e lojas de gregos e judeus, enfim. Esse tipo de
conflito ele fica tão acentuado que é necessário uma intervenção das forças romanas em Alexandria, e delegações de líderes judeus e líderes gregos vão para Roma conversar diretamente com o imperador. A gente conhece muito bem a perspectiva de uma dessas delegações por conta de um filósofo chamado Fílon de Alexandria, que é um filósofo importante, não é? Judaico, de Alexandria, enfim, nascido em Alexandria, que ele lidera uma dessas embaixadas, não é? E ele nos lega 2 textos onde ele descreve esse diálogo que ele vai ter tanto com o Calígula, um texto chamado Legatio a Caio, não é? Então a delegação a Caio Calígula, e um outro texto também chamado Contra Flaccum, que é um libelo, que é vamos dizer assim, é uma dissertação contra o prefeito Alívio Flaco, que era o romano que era o prefeito do Egito. Não é? Então, nesses 2 textos, o Filo são textos muito interessantes, viu, Icros? Porque ele apresenta não só a natureza e a profundidade desses conflitos políticos que vão degringolar para conflitos físicos, não é? Mas ele também nos permite, vamos dizer assim, observar o funcionamento do Estado romano e a presença vamos colocar, de comportamentos antissemitas na antiguidade. A ideia de que a comunidade judaica é uma comunidade singular, que tem um profundo ódio à humanidade, enfim, então uma série de comportamentos percebidos pelos romanos como estranhos, né, vão produzir uma série de preconceitos que o Filo registra isso nesse documento da embaixada. Né? Então, assim, eu acho que Alexandria serve mesmo, até porque ela é relativamente bem documentada, como um termômetro, como um bom exemplo para a gente perceber essas tensões que alimentavam essas comunidades políticas na antiguidade. Né? Elas não eram absolutamente coesas, assim como não é hoje. Nós temos conflitos na agenda política hoje, na antiguidade eles também existiam. Né? Então esse tipo de relacionamento está muito bem tratado pela documentação que nós temos, né? Em específico o Filo, mas o Joséfo também vai falar isso, a documentação neotestamentária, a documentação grega e a documentação romana do período também vão tratar de Alexandria em detalhe, não é? Só a título de uma indicação já, a professora Joana Clímaco, professora da Federal do Amazonas, ela é uma especialista em Alexandria nesse período, né? E ela tem um livro que chama Alexandria dos Antigos, uma coisa assim, onde ela vai não falar só da comunidade judaica, mas vai apresentar esse contexto alexandrino, né, dessas disputas políticas, e o lugar dessa cidade dentro do Império Romano, né, que é um lugar bastante singular. E aí eu queria já começar a entrar nos conflitos em si, te perguntando como é que começa essa primeira guerra judaico-romana, por que ela começa, como é que foi esse incidente? Olha, nós estamos falando aí de um período que vai de 60 ou 55, não é? Até 74 depois de Cristo. Não é? A guerra em si ela se dá de 6 a 74, mas assim, os antecedentes são bastante profundos, não é? Então nós vamos ter, na verdade, uma série de causas, então é um conflito muito causal. O primeiro deles, a gente pode observar que a estrutura agrária da Palestina romana, ela privilegiava uma pequena propriedade rural de camponeses livres. Então a maior parte das pessoas vive no campo, sobretudo a região sul, não é? da Palestina, onde hoje está Jerusalém, enfim, era uma região pouco urbanizada, com exceção da costa marítima. Né? Então a maior parte das pessoas viviam mesmo em aldeias e campesinos. Nós vamos ter nessa primeira metade do século I um vultoso crescimento demográfico, o que pode ser um dado importante de melhoria nas condições de vida e, sobretudo, de uma certa estabilidade posta pela opressão herodiana, né, que ele vai conseguir conter muitas coisas ali. Mas a questão por trás desse crescimento demográfico é que a propriedade da terra ela passa a ser repartida de forma desigual entre os filhos herdeiros de um mesmo pai. Então, pela lei judaica, é o filho primogênito que deve herdar a maior parte da terra. Bom, se já são pequenos lotes, tocados por famílias e campesinos, quanto mais ele se fragmenta, mais difícil fica a manutenção da vida concreta, material nesses territórios. Então, o que a gente passa a observar nessa primeira metade do século I é um aumento muito grande de aquilo que os Talmudim
vão chamar de... Eles vão dar o nome de... enfim, que são bandidos, são listim, exatamente, que é uma corruptela da palavra grega para o hebraico. Né? Então, listim, são bandoleiros, a gente pode traduzir por bandidos, mas enfim, são esses desarranjados do campo que passam a viver de pequenos trabalhos, a operar grupos de bandoleiros que vão realizar pequenos furtos, não é? Então esse é um indício muito claro de uma situação, de uma conjuntura agrária em desmantelamento. Então essas propriedades elas passam a cada vez mais se fragmentar, essas pequenas propriedades. Por outro lado, a gente observa em algumas áreas a concentração dessas pequenas propriedades na mão de grandes latifundiários, que também vai engendrar cada vez mais a expulsão dessas pessoas do campo, e elas vão parar na cidade. Enquanto Herodes era vivo, a gente observa lá a construção ou a reconstrução, né, a requalificação, a reforma do segundo templo de Jerusalém, que vai empregar muita gente. Então aquela metáfora lá do Jesus carpinteiro, não é? De José, Jesus carpinteiro, enfim, a gente observa muito essa presença de pequenos artesãos que vão trabalhar, sobretudo em Jerusalém. Quando o templo fica pronto, essa massa de desarranjados, desassistidos do campo fica meio que sem ofício. Então isso é um problema. A gente tem isso muito presente nas fontes escritas, isso aparece demais em Joséfo, aparece demais em Tácito. Quer dizer, a ideia de que o campo na Judéia ele estava infestado, na Galileia também, ele estava infestado por desajustados, enfim. O que traz também uma visão bastante preconceituosa e da origem social dos autores dessas fontes. Né? Ao lado disso, há cada vez mais um desprestígio e uma alienação da elite política da Judéia em relação a essa massa de campesinos desassistidos. Não é? Desde lá de Herodes, a gente observa uma desconstrução do poder do sumo sacerdote, que é um cargo que tradicionalmente tinha muito prestígio dentro da tradição judaica, mas que ele começa a ser ocupado por indivíduos de baixa qualidade moral, de baixa estatura intelectual. Não é? Inclusive Joséfo nos conta vários casos onde esse cargo quase que passa a ser disputado numa espécie de leilão entre os aristocratas. Enfim, então eu estou usando esse exemplo como um exemplo concreto para mostrar como as próprias lideranças judaicas em Jerusalém elas passam a se alienar dos interesses de quem eles deveriam, de certa forma, representar, e também passam a ser vistos pela maioria da população com muito descrédito, com bastante preconceito. Não é? Então isso é um outro problema importante. Além disso, a gente tem um peso fiscal na Judéia muito excessivo em comparação com outras áreas do Império. Então um camponês, por exemplo, ele deveria pagar tributos não só para Roma, dai a César o que é de César, mas ele também vai ter que pagar tributos relacionados ao templo, destinados ao templo, como ele também vai ter que pagar tributos às elites locais. Né? Então isso, de certa forma, implica numa tripla tributação. Existem também uma tríade final aí de péssimos administradores romanos, não é? Então, que não são registrados só como péssimos apenas pelas fontes judaicas, mas também pelas fontes latinas. Não é? Então, de 60 até 66, todos os procuradores ou prefeitos, enfim, que vão trabalhar ali na região, que vão ser indicados por Roma na região, Pórcio Festo, Lúcio Albino, Gécio Floro, são pessoas que vão se caracterizar pelo espírito de rapinagem, pela pouca paciência com as características locais e pela mediocridade. Então isso também complica muita coisa. E para finalizar, eu acho que dentro da tradição judaica muito celebrada à época, existem sinceras e profundas aspirações de liberdade política. A gente não pode esquecer que a principal festa judaica da época é a Páscoa. E a Páscoa é uma celebração que comemora a libertação do cativeiro do Egito. Não é? Então, veja bem, então você tem um quadro de uma desestabilidade social, né, onde a maior parte da população campesina se vê sobretaxada, desvalorizada e sem ocupação, elites locais que não representam ou que não conseguem dar respostas a esses desafios locais, elites romanas medíocres que de certa forma deveriam tocar a governança imperial na região,
todo esse quadro alimentado por uma memória ou uma mitologia de um passado que valoriza a libertação de um império opressor. Ou seja, a gente está falando aí de um contexto de nitroglicerina pura, né? Quem escreveu os textos odiava os romanos, odiava ser dominado por uma força invasora estrangeira. Aí eu queria entender como é que foi a reação romana nesse primeiro conflito, porque eu não conheço bem esse tema, mas me parece que as reações romanas em pelo menos um ou até mais desses conflitos deixou marcas muito profundas, e a gente vai discutir sobre essa questão da memória e tal depois, né? Mas deixou marcas profundas em relação ao próprio povo judeu, em como isso é lembrado e tal. Mas como eu disse, memória a gente vai falar um pouco mais pra frente, então eu queria entender como é que foi essa reação romana. Bom, em 66, não é? O procurador, ou o prefeito, enfim, Gésio Floro, ele retira do templo uma quantia de recursos, não é? O que é percebido como algo ilegítimo e ilegal pela população judaica de Jerusalém. Então, em reação a isso, a população se levanta de Jerusalém, né, expulsa, assassina e expulsa os romanos que estavam guarnecendo a cidade. O governador sírio, não é? O governador romano na Síria, Sesto Galo, em outubro de 66, ele entra na Judéia com uma legião, a 12ª, a legião chamada Fulminata, não é? Mas a ação ela se revela trágica, ela não se revela efetiva, ele não consegue... não só ele não consegue submeter o levante em Jerusalém e já se espalhando pelas cidades da região, como na retirada das tropas romanas, os rebeldes conseguem capturar uma série de maquinários, enfim, de máquinas de sítio, não é? E de armas do exército romano. Bom, em reação a isso, Nero, que era o imperador à época, ele escolhe um general bastante experiente, muito experiente, que de certa forma estava eclipsado na corte romana. Ele escolhe Vespasiano como o detentor da autoridade sobre 3 legiões, inicialmente, depois ele vai receber outras, mas Vespasiano recebe a 5ª legião, a macedônica, a 10ª e a 15ª legião, então ele recebe 3 legiões, envia Vespasiano para a Judéia para, enfim, tentar debelar a situação, né? E assim é feito. Ele começa pela Galileia, então ele entra pelo norte da Palestina. Muitas e muitas e muitas cidades vão se entregar sem qualquer tipo de resistência. Muitas e muitas cidades vão resistir arduamente, como é o caso de Iotapata. O fato é que no meio disso tudo, eu acho que esse é um dado importante para a gente pensar, né? Em 68, o imperador Nero ele é assassinado. E de 68 a 69, nós vamos ter um clima muito grande de instabilidade política na cidade de Roma. Primeiro, é uma coisa importante da gente reconhecer e entender. Não existia, Icles, uma regra clara de sucessão imperial. Porque, em tese, o imperador ele era um senador, um magistrado que concentrava várias magistraturas. Então não existia uma regra de sucessão, de que o filho, enfim, não era assim. Toda vez que um imperador falecia, você tinha um ar de suspensão política muito grande na cidade de Roma. Mas até Nero, os imperadores todos pertenciam a uma mesma família, a família Júlio Cláudio. Então, desde lá de Augusto, antes mesmo, desde Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero, todos eles são de uma mesma família. Quando Nero morre, esse tipo de princípio legitimador ele é posto de lado. Tácito nos ensina, né? É descoberto o segredo do império. Qual que é o segredo do império? Quem tem mais apoio dos exércitos vai conseguir fazer valer a sua força. Então, de 68 a 69, nós vamos ter 4 imperadores: Gal, Botão, Vitélio e, por fim, Vespasiano. Então, Vespasiano ele vai ser aclamado como imperador pelas legiões que ele tinha sob o seu comando, vai para Alexandria, e de Alexandria vai para Roma. Então,
Em 69 a gente tem uma pausa, de 68 a 69. Quando Nero morre, o Vespasiano ele espera, então a guerra de certa forma para o avanço romano, ele só fica uma espécie de uma retaguarda. Em 69, quando Vespasiano ele é consolidado como imperador de fato, ele tem um desafio, ele precisa se legitimar, né? A gens Flávia era uma família tradicional romana, mas ela não era da mais extrema nobreza, então ele precisa se legitimar não só simbolicamente, mas também materialmente. E aí a rebelião da Judéia ela veio muito a calhar, não é? Ele deixa no comando das tropas o seu filho, Tito Flávio. Tito chega em Jerusalém no final de 69, começo de 70, não é? E começa aí a fazer um cerco grande e prolongado em torno da cidade, até por volta aí do começo de agosto de 70, quando não só o templo é destruído, como a cidade toda vai ser arrasada, não é? Joséfo coloca dados assim que são com toda certeza muito sobreestimados, não é? Isso é muito próprio da documentação antiga. A Joséfo chega a falar de mais de 1 milhão de mortos, o que é de fato impossível, né? Essa não era a população total da Judéia, enfim, mas ele registra 1 milhão de mortos e cerca de 900 feridos e presos escravizados, não é? Então isso gera para a gens Flávia não só um prestígio militar, como recursos importantíssimos, não é? Que vão ajudar não só na reedificação de estruturas urbanas em Roma. Então, se a gente for hoje para Roma, nós vamos conhecer 2 estruturas que foram construídas com o saque da Judéia, né? O Arco de Tito e o próprio Anfiteatro Flaviano, que a gente conhece como Coliseu. Então, essas 2 construções elas vão ser fruto direto mesmo dessa investida militar flaviana, romana, né, na Judéia. Então a reação foi muito forte, foi muito intensa, né, não só por conta da necessidade política local de se debelar uma rebelião na fronteira do Império, na fronteira com o Império Parsa, mas também Império Persa, né, mas também por esse componente político, né, a dinastia Flaviana precisava de um troféu, né? Entende? Então a reação foi muito, muito forte, muito pesada, né? Mas é preciso esclarecer o seguinte também: a população judaica não vai ser expulsa da Palestina. A gente vai ter bolsões, cidades que vão se entregar, que nunca entraram na rebelião. Então, assim, a diversidade é de novo a regra, né? De fato, em alguns sítios, como Jerusalém e nas cercanias, e também partes da Alta Galileia, a coisa ali vai pegar pesado. Mas em outras regiões, as cidades da Transjordânia, as cidades do litoral, nessas a população não vai se levantar, enfim, então a relação romana com essas populações será muito diferente, será outra. E essa primeira guerra, ela teria sido definitivamente encerrada após a campanha romana contra a fortaleza de Massada. Como é que foi essa campanha e o final dela, digamos assim? Olha, assim, de novo, é difícil colocar uma data final para essa guerra, né? Mas a maior parte dos historiadores considera a queda de Jerusalém, então 70. Mas em 70 a 74, uma série de pequenas fortalezas, de grupos vamos colocar assim, de guerrilheiros resistentes que vão fugir para montanhas, enfim. Então até 74 o Estado romano mantém ainda tropas diretamente ligadas à supressão da revolta, né? Massada fica num frontão, numa montanha bastante alta, olhando para o Mar da Galileia, e Massada foi toda remodelada e reconstituída como uma fortaleza e um palácio pelo rei Herodes. Era um local de defesa, não é? De escape muito bem planejado para isso. A gente conhece bem o que aconteceu em Massada por uma fonte indireta, que é Joséfo. Joséfo não estava lá, não é? Mas ele registra de forma muito carregada na emoção, não é? Os últimos momentos de Massada, né? Ele diz que consegue ter acesso a esses relatos porque uma mulher e algumas crianças sobreviveram. Mas o fato é que o que a gente sabe de Massada, tanto através do relato de Joséfo quanto dado pela arqueologia, é que foi um sítio demorado. Os romanos vão ter que construir uma rampa
para chegar a tomar a fortaleza, né? Então tudo isso está muito bem atestado pela documentação arqueológica. Até hoje a rampa está lá. É uma série de indícios de incêndio, de pontas e flechas, enfim, atestam, né, a destruição romana provocada no local. E Joséfo narra que os habitantes de Massada vão todos cometer um suicídio coletivo para não se entregar a Roma. Então ele de certa forma ecoa um topoi próprio da historiografia antiga, né? Então a ideia do martírio, enfim, da luta até o fim. Mas Massada, esse relato josefiano de Massada, vai ter uma fortuna crítica na tradição tanto judaica quanto cristã quanto ocidental muito grande. Então, como grande modelo de relato do martírio de uma população que vamos dizer assim, resiste até o fim contra a opressão e se encaminha para um suicídio coletivo, não é? É uma peça de narrativa dentro da obra dele muito impressionante, né? Sobretudo pelos discursos que o historiador reconstrói, né, o Joséfo, onde ele pessoalmente se coloca na narrativa, né? Ele vai lá e diz um pouco de como ele enxerga aquilo. Então, assim, ela vai ter um valor, o que eu quero dizer é o seguinte, ela vai ter um valor dentro da memória muito posterior, tá? A época mesmo, o fim da guerra, o grande acontecimento se dá com a tomada de Jerusalém, tá? Massada vai ser mais um desses lugares que abriga refugiados, que vai ter uma tensão do Estado romano, né? Mas ela ganha uma importância posterior, simbólica, muito grande, muito significativa. Aí a gente tem a Segunda Guerra Judaico-Romana, que é conhecida também como Guerra de Quitos. Imagino que Quitos seja a pronúncia portuguesada, né? Enfim, quando e como começou essa guerra? Então, ela não é uma guerra, né? Você tem uma discussão aí na historiografia, né? Porque nós temos uma série de levantes que vão judaicos, que vão se localizar em cidades do norte da África e do que a gente chamaria hoje de Oriente Médio, né? Do Levante. Entre 115 e 117, até o final de 117, do ano 117. Especificamente na Cirenaica, na região ali próxima da Líbia, no Chipre, no Egito e também na na Mesopotâmia, tá? Na região da Síria, por exemplo. E elas não vão ocorrer todas no mesmo momento. E a gente tem, viu, Icles, para falar, ao contrário do primeiro levante, de 66 a 70, nós não temos aqui nessas sublevações de 115 a 117 uma documentação escrita e arqueológica que nos ofereça muitas informações. Então, a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Provavelmente, o que a gente tem como seguro para dizer sobre isso? Esse momento, 115, 117, 118, é um momento de expansão do Império Romano para a região do Oriente Médio. Então a gente tem uma ação do Imperador Trajano no Oriente, não é? Ele tenta conquistar a Mesopotâmia. Junto a esse contexto, você tem ainda, né, uma memória muito forte do que foi a guerra de 66 a 70, né? Muitos sobreviventes e filhos desses sobreviventes estão nessas cidades, e você tem também aquela rotineira disputa entre essas elites urbanas intestinas, não é? Então, aquele mesmo contexto que eu falei de Alexandria anteriormente, das áreas politeumas, ou seja, das áreas comunidades políticas que disputam favores no seio da cidade, isso também acontece em Cirene, isso também acontece, enfim, nessas cidades que vão comportar esses levantes judaicos de 115 a 117. Mas uma coisa que eu acho importante dizer também, né? Parte significativa do registro desses levantes que nós temos deriva da narrativa cristã, posterior, bem posterior. E os cristãos, sobretudo no século III, século IV depois de Cristo, já num movimento bem consolidado de se dissociar do judaísmo, eles começam a construir uma narrativa da história judaica que sempre relaciona as populações judaicas como populações rebeldes, pouco confiáveis, não é? Então até isso a gente tem que ler com bastante cuidado, né? Quer dizer, uma documentação que tem interesses postos, né? E o nome Quitos é uma corruptela do sobrenome de um dos generais romanos que vai debelar
esses levantes chamado Lucius Quietus, que vai ser, na verdade, o último grande general romano destacado para sufocar esses levantes urbanos judaicos, não é? E como prêmio ele recebe o comando da Judéia em 118, né? Então é por isso que tem esse nome Quietus. Mas é difícil, então, assim, concluindo em síntese, né? Basicamente ela está atrelada a uma ação de expansão imperial romano no Oriente. As comunidades judaicas elas se esparramam por todo esse corredor afro-eurasiático. Existe um ressentimento ainda profundo e latente dos acontecimentos de 66, 70. Então existe uma mútua desconfiança dessas comunidades, não é? Então provavelmente nesse contexto de expansão, com essa desconfiança, com esse clima ressentido, escaramuças ocorreram, não é? E elas foram também suprimidas com bastante violência. Inclusive, a minha próxima pergunta, ela era justamente sobre essa questão de que me parece que existe um debate aí acadêmico sobre se essa tal Segunda Guerra Judaico-Romana deveria ou não ser chamada de guerra. Alguns dizem que foi uma guerra, então teria 3. Outros dizem que não foi, então a terceira guerra, na verdade, é a segunda e tal. E pela tua resposta, me dá a entender que você considera 2 guerras, não 3. E aí eu queria pedir para você só explicar melhor para o pessoal que está ouvindo por que existe essa divergência, até para o pessoal entender que certos debates na historiografia, eles ficam em aberto mesmo, né? Então, sempre na medida do possível, eu gosto de tentar que o público entenda esses meandros do debate acadêmico, da historiografia, né? Então, por que existe esse debate? Por que ele nunca se encerrou? Maravilha, meu caro. Eu acho que você me dá a oportunidade para retomar aquilo que eu falei no comecinho do programa, né? Aqueles 2 caminhos, né? Um que vai observar tudo que a gente está falando aqui, quase que exclusivamente preso dentro de um âmbito judaico-cristão, e um outro que vai olhar isso num contexto maior, ou no contexto mediterrâneo, ou num contexto do mundo antigo, lá com as suas fronteiras de Portugal até a Índia, tá? Eu disse que eu me filio a esse segundo esforço. Bom, isso posto, as fontes que nós temos disponíveis são bastante lacunares, então a gente não consegue extrair muita informação delas. Os defensores de que isso é uma segunda guerra apostam numa coesão e numa integridade, de certa forma, programática desses vários levantes. Então, a ideia de que você teria ali uma sublevação coordenada, com algumas lideranças, ou pelo menos com um lastro de ideias compartilhada, né? Nós não temos como dizer se isso ocorreu. Esta é a verdade, né? A documentação cristã posterior vai insistir nessa linha. Mas porque a documentação cristã posterior quer cunhar para si um lugar mais piedoso, dissociado dos judeus, que são vistos como sediciosos por natureza. Então, tá vendo? Isso é um problema, né? Agora, se você for olhar esses levantes dentro de um contexto mais amplo, de um contexto romano, ou da governança romana, da governança persa, esse tipo de escaramuça não é uma exceção, então, de conflitos entre partes da comunidade política, não é? O mundo antigo, de certa forma, inclusive, é um mundo de guerra endêmica. Os romanos, a governança romana vai tentar pôr um fim a isso, a chamada Pax Romana, né? Mas esse tipo de desafio de sublevação local nunca desaparece de fato. Então eu tendo a ver esse enorme levante, sim, com uma relativa solidariedade entre esses grupos e tal, mas eu não acredito num comando total, numa grande afinidade de ideias. Eu acho que são mais conflitos localizados que vão se espalhando e vão reagindo à expansão romana para o Oriente, né? Tanto que esses levantes vão incidir até na Mesopotâmia, né? Então é um pouco assim como eu coloco. Então a historiografia ela vai tendo que propor hipóteses, não é? Em cima da documentação que a gente tem e também comparando com outros acontecimentos similares, não é? Eu tendo a ver isso como mais uma expressão desses desarranjos locais, né, dessas cidades-estados, num processo de expansão da governança romana para o Oriente. Muito mais isso do que, na verdade, de um movimento organizado, coordenado em cima de ideias muito claras, compartilhadas. Eu acho que isso, eu não acredito muito nisso, mas, enfim, está em debate, né? Existem bons argumentos de ambos os lados.
Quando falamos sobre os 10 maiores cercos de todos os tempos, Masada tem que estar na lista. Não dá nem para discutir. Por fim, a gente tem a terceira, ou segunda, Guerra Judaico-Romana, mas também esse conflito é chamado de Revolta de Bar Kokhebas, ou alguma coisa assim, eu não sei se essa pronúncia está certa, e me parece que essa guerra tem poucas fontes e os motivos dela são um pouco incertos, pelo menos foi o que eu entendi. O que a gente sabe dela e qual foi o resultado? Bom, a gente sabe muito pouco também, as fontes são lacunares, muitas fontes são bem posteriores, né? Então são 200, 300 anos depois dos acontecimentos. Mas nós temos mais informações sobre essa revolta, que efetivamente foi uma revolta localizada em Jerusalém e nas cercanias de Jerusalém. Ela não se expande para além disso. Então, o que nós temos de documentação, tanto escrita quanto arqueológica, nos permite afirmar isso. Ela ocorre entre 132 e 135 depois de Cristo, né? Depois a gente pode falar sobre as fontes, mas a gente tem relatos disso em John Cássio, que vai escrever bem posteriormente, em Eusébio de Cesareia, que também vai escrever no século IV, em Esparciano, século IV depois de Cristo, enfim. Mas todas essas fontes, o que elas nos apresentam? Também na memória talmúdica, que é bem posterior, elas nos apresentam uma desolação com a governança romana e também uma revolta com a ação romana, com os planos romanos, com as atividades romanas presentes no território do que era Jerusalém e da sua cercania. O que a gente sabe também, né? Nesse momento, então nós estamos falando aí do final da primeira metade do século II, o imperador Adriano, que era um imperador que viajava todo o império, enfim, que tinha uma série de, vamos colocar assim, de propostas mesmo integrativas para o império, que conhecia essas regiões. O imperador Adriano, ele tem objetivos na parte oriental do império. Então ele não só procura requalificar cidades, mas reconstruir regiões desabitadas ou desoladas pelas revoltas anteriores, né? O Trajano, por exemplo, como se expande para o Oriente, até a Mesopotâmia. E uma dessas regiões é a Judéia. Então Adriano ele tem, vamos dizer assim, projetos de reassentar populações na Judéia e de reconstruir Jerusalém. Então, por que eu estou tomando bastante cuidado para dizer isso? Porque, de novo, como eu estou olhando para o Império como um todo, e não só para a Judéia e para os judeus, eu sei que o Adriano faz isso em outras áreas do Império e outras áreas da parte oriental do Império. Também da parte ocidental. Não é só em Jerusalém. Mas em Jerusalém ele tem... também as fontes são bastante diversas em relação a isso, mas aparentemente ele tinha um projeto de reconstruir o templo, né? Construir o templo de Jerusalém como um templo em memória a Júpiter Capitolino, tá? Então como memória, como dedicado a uma divindade romana. Então aparentemente vai ser esse tipo de nova relação do poder romano com a região que vai provocar numa população já ressentida, já violentada por guerras passadas, com uma memória muito negativa dessa relação com Roma, expectativas de libertação e também expectativas messiânicas. Por que o nome Bar Kokhebas? Aparentemente essa revolta ela foi... Aparentemente não, isso dá para falar com certeza. Tá? Ela vai ser liderada por uma figura carismática chamada de Simão Bar Cosiba, que aparece na documentação grego-latina como Bar Kokhba, pode ser traduzido como filho da estrela. Então, aparentemente, esse sujeito ele vai ter em torno de si uma militância engajada e que enxerga nele uma liderança inspirada, inclusive inspirada espiritualmente. A gente tem muito acesso a isso por conta da documentação talmúdica, que é bem posterior, mas que vai relatar uma memória sobre esse acontecimento, enxergando nessa figura uma certa autoridade moral e espiritual, não é? Mas a gente também sabe pela documentação que um sumo sacerdote chamado Eleazar vai ter também um papel político na região, e pela documentação talmúdica, um rabino chamado Akiba, que é um rabino importante dentro da tradição talmúdica. Então nós temos inclusive nomes de lideranças, não é? Então aparentemente trata-se de um movimento de libertação nacional, né? Libertação de Jerusalém e das suas cidades vizinhas, das regiões vizinhas, das aldeias vizinhas, com lideranças
profundamente anti-romano e muito violento. Nós temos uma documentação arqueológica relativamente interessante, né? Ela não é tão grande quanto a da primeira revolta, mas ela existe. Inclusive existem moedas que vão ser cunhadas pelos revoltosos, não é? Em 32, em 33, comemorando o primeiro, segundo ano da libertação de Jerusalém, né? A documentação escrita, ela nos apresenta assim, um quadro muito desolador e de extrema violência de ambos os lados. A violência aparentemente foi gigantesca. Ao todo, 7 legiões vão ser diretamente relacionadas para sufocar o Levante. Uma delas, a 12ª, se não me engano, ela chama de Heitoriana, né? Exatamente, ela vai ser destroçada. Então, esse conflito, ele permanece na documentação romana como um momento assim de muita violência, perpetrada por ambos os lados, não é? O fato é que, passado o Levante, uma vez ele sufocado, em 135, a cidade de Jerusalém ela vai ser renomeada como Aelia Capitolina, e a província chamada de Síria-Palestina, ela ganha uma formatação autônoma da província da Síria, ela passa a ser uma província diretamente também ligada ao imperador, não é? Então o quadro final é de uma cidade novamente desolada, de um número grande de mortos e um número também grande de cativos. Novamente, a população judaica não será expulsa da Palestina. Isso não é verdade. Os romanos não tinham o hábito de fazer deslocamentos populacionais como os assírios tinham, né? Os romanos matavam e escravizavam, né? Isso não era uma coisa... então, deslocamentos populacionais, então expulsões, exílios de populações inteiras não fazia parte da cartilha romana de dominação. Mas a violência empregada nesse levante vai, de certa forma, figurar como um paradigma, né, para a narrativa romana. Tá bom, meu caro? Acho que... E assim, de novo, a documentação, tanto textual quanto arqueológica, tem uma série de lacunas, mas nos permite nomear algumas pessoas, entender um pouco o avanço e o refluxo das partes do conflito envolvidas, né? E também nos permite caracterizar isso como um conflito muito violento. E tem outras revoltas judaicas dessa época que você acha que seriam dignas de nota, que não apareceram no episódio? Olha, Iclis, a gente vai ter sempre pequenos levantes em cidades, em regiões, mas algo tão organizado assim, nesse período não. Quer dizer, depois a gente vai observar uma formatação, uma reformatação desses acordos locais entre esses grupos, sobretudo nas cidades-estados, que passa a ser desenhado com a expansão do cristianismo. Então aí a gente vai ter de novo, enfrentamentos, sobretudo em Alexandria, em Roma, em Antioquia, em cidades importantes. Mas o fato é que, depois de 135, a documentação judaica que chegou até nós, depois de 135, ela progressivamente deixa as perspectivas apocalípticas e messiânicas, ou seja, descrentes no presente e muito combativas, aflitas no emprego da violência. Então, progressivamente, a documentação deixa essa perspectiva e começa a amadurecer um quadro, vamos colocar assim, interpretativo das escrituras judaicas, vamos dizer assim, mais reconhecendo que o fim do mundo não vai ser iminente, que é preciso esperar. Eu não quero usar a palavra conformismo, porque não é isso. Eu acho essa uma perspectiva de análise muito equivocada. Então, ela não é conformista, mas ela vai ser criativa em apontar o futuro dos judaísmos para além da perspectiva aberta pelos movimentos messiânicos, pelos textos apocalípticos. Eu estou falando da documentação talmúdica, a documentação talmúdica, a Mishnah, enfim, nós vamos ter uma série de trabalhos de exegese, então de reinterpretação, de discussão, de debate das leis escritas e das tradições orais, que tendem a ler o judaísmo não mais como um judaísmo centrado no templo,
que vão internalizar os graus de pureza, vão internalizar as ideias de sagrado, não é? E também passam a centrar sua vida religiosa no estudo e no debate dos textos da Torá. Então, em grande medida, os judaísmos contemporâneos que nós assistimos hoje, eles têm o seu local de nascimento mesmo nesse mundo, que então se transforma. Então, nós não vamos ter grandes levantes, respondendo à sua pergunta, mas nós vamos ter uma verdadeira revolução dentro dessas ideias religiosas em torno daquilo que nós vamos chamar de judaísmos, não é? Então, a documentação talmúdica, por exemplo, é talvez o grande reflexo desse esforço adaptativo de sobrevivência, de leitura dessa população judaica nesse novo mundo. Em 72 d.C., rebeldes judeus conhecidos como sicários se revoltaram contra o domínio romano. Os romanos estavam determinados a acabar com a rebelião de vez. Os sicários se refugiaram aqui, em Massada. Quando eu fui ler sobre esse tema para escrever esse roteiro, eu li que essas guerras foram devastadoras para os judeus, que deixaram de ser uma maioria populacional no Mediterrâneo Oriental e passaram a ser uma minoria perseguida e dispersa, e que isso teria afetado até mesmo as práticas religiosas dos judeus, especialmente depois da destruição do Segundo Templo em Jerusalém. Você poderia falar um pouco sobre isso pra gente, se você concorda com essa análise? Olha, eu não concordo, assim, porque primeiro, não é? Eu não acho que essa população ela vai ser perseguida. Assim, claro, a gente está falando de revoltas, então não estou negando isso, tá? Mas, de novo, se você for ler a história judaica, ou a história dos povos judaicos, das populações judaicas, dentro de um quadro maior, a gente vai perceber que outros grupos étnicos também vão ser incorporados e também vão ser perseguidos. Então, essa não é uma singularidade, uma particularidade apenas desse grupo étnico. Então nós vamos ter grupos que vão se solidificar em determinadas regiões, que vão produzir textos profundos, como é o caso da diáspora, da comunidade babilônica, que vai produzir o grande Talmud da Babilônia, da comunidade de Avné, que vai produzir o que a gente entende pelo Talmud de Jerusalém, o Talmud palestino, não é? A comunidade alexandrina, não é? Que vai nos legar a grande tradução grega, a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, da Tanakh, né? Chamada, entre aspas, Bíblia judaica. Então, assim, encarar toda essa diversidade dentro de uma perspectiva exclusivamente posta pela perseguição, pelo combate, eu acho que ela é muito limitadora. Isso vai acontecer, mas não em todos os lugares e não em todo o tempo. A gente tem um pouco essa visão caracterizada pela perspectiva cristã, que a partir do século III, não é? Vai reescrever não só a história de Roma, vai escrever uma história do cristianismo, enfim, como vai mensurar, vai ponderar sobre o lugar dos judeus nessa história. Então aí as perspectivas abertas como o povo deicida, o povo belicoso, e por isso mesmo o povo que deve ser perseguido, isso vai acabar se consolidando dentro dessas narrativas. Mas a gente tem que ser muito, muito cuidadoso, né? Acho que aí aquelas palavrinhas, aquelas perguntinhas básicas do historiador, da historiadora, servem muito aqui, né? O quando, como, quem, por quê. Nós vamos ter, de novo, uma variedade enorme de estatutos, de relacionamentos das comunidades judaicas que não deixam de ser plurais, que não deixam de se associar aos seus locais que eles vivem agora, que não deixam, então, eles não são menos mesopotâmicos, não são menos latinos, não são menos orientados ao mundo grego, sem deixar de serem judeus, não é? Então isso continua a existir. Isso é importante a gente reconhecer, não é? O que a gente tem é, então, uma potencialização dessa regionalização dos judaísmos, vamos colocar assim, não é? Que passam a ser cada vez mais partes de um mosaico muito, muito colorido. Não é? Então, eles vão compartilhar certas coisas, como o estudo da Torá, como uma mitologia comum,
como um conjunto de textos que começa a se consolidar como textos canônicos nessa época, mas eles também vão ser muito variados, viu, Iclis? Então a gente vai ter dietas, indumentárias, línguas, hábitos muito diversos dessas populações judaicas que vão passar a habitar o norte da África, não é? A Europa e o mundo asiático. É um pouco isso. E para terminar, eu queria te perguntar sobre as fontes dessas guerras, porque quem é da história antiga sabe, quem é da história em geral, na verdade, sabe que a história antiga é uma área bem desafiadora quando o assunto é ter fontes para falar de alguns temas, porque muitas fontes escritas se perderam com o tempo, e a arqueologia mesmo, né, embora seja fundamental e extremamente útil, também tem lacunas, tanto quanto qualquer outra fonte, né? E, aliás, tanto quanto a história, mas no caso assim, as fontes arqueológicas têm lacunas, como outras fontes também têm, né? Então eu queria saber sobre quais as fontes existentes sobre essas guerras, os problemas dessas fontes, quais os desafios que um historiador que quer estudar esse tema tem que encarar em termos assim de idioma, de acesso a fontes, interpretação de fontes, etc. Bom, sobre a Primeira Guerra, a gente tem uma sorte, que é um conflito bem documentado, né? O Joséfo, como eu disse, ele vive no século I, ele é um contemporâneo, é uma testemunha, é uma pessoa pessoalmente implicada, né, na guerra. Ele escreve 3 livros ou 4, né? Se discute se a autobiografia é um livro separado ou um apêndice, enfim, mas ele escreve uma obra em Roma em língua grega. Esses textos chegaram até nós, eles estão traduzidos em várias línguas, enfim, mas é sempre recomendável quem tiver interesse que se tenha o estudo do grego como um objeto no seu horizonte, né? Então, Joséfo fala muito dessa Primeira Guerra, não só dela, ele fala um pouco do antes, um pouco do depois, enfim, mas é uma fonte central. Tácito, Suetônio, enfim, então temos autores romanos contemporâneos que também vão tratar disso, né? Em língua latina. No contexto anterior, Dionísio de Halicarnasso, na sua história romana, em língua grega, também vai falar muito da Palestina. Nós temos a documentação arqueológica, que é grande, não é? E também a documentação neotestamentária, não é? Tanto os canônicos quanto a não canônica, os apócrifos, né? Então, os Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, as cartas de Paulo, tudo isso configura fontes importantes para se estudar esse período, esse contexto, assim como também as fontes apócrifas, né? Os Apocalipses, por exemplo, são impressionantes, né? O Apocalipse 4 de Esdras, o Apocalipse 2 de Baruque, o Apocalipse de Abraão. Então não tem só o Apocalipse de João, né, que a gente conhece, que está dentro da Bíblia católica, né? Cada uma dessas fontes escritas vai nos colocar desafios metodológicos específicos, né? A Filo de Alexandria também, que eu já citei, né? O Filo vai escrever muito. Então, Filo, por exemplo, vai ter textos filosóficos. Então, a gente vai ter que ter um tipo de trabalho com essa fonte próprio, entender o lugar que ele vai reservar para o pensamento judaico em relação com o pensamento helenístico. Ele escreve em grego. Então, o sentido daqueles documentos não são necessariamente registrar acontecimentos históricos, mas especular sobre ideias filosóficas interpretando a tradição bíblica. Joséfo vai escrever histórias, esse é um gênero literário no mundo antigo, que segue regras, que segue princípios, que segue fórmulas literárias. Os apocalipses vão ser gêneros literários distintos, enfim. Então, cada uma dessas fontes escritas vão colocar o historiador necessidades metodológicas específicas, tá? No que diz respeito àqueles levantes citatinos lá de Quitos, não é? De 112 até 115, enfim. E também da revolta de Bar Kokhba, né, de 132 a 135, a documentação escrita ela é mais lacunar. Então a gente tem, por exemplo, no caso desses 2 levantes, né, Dion Cássio, então fragmentos de Dion Cássio, que vão tratar disso daí, a História Augusta, e um texto provavelmente do século IV ou século V, chamado De Bello Partico. Então são textos que nós temos fragmentos que vão tratar desses acontecimentos. A documentação cristã, a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né? Esparciano também, que escreve no século IV, enfim, então são todos textos posteriores, bem posteriores a esses acontecimentos, mas que vão registrá-los, que vão cultivar uma memória disso. A documentação arqueológica, que também existe, e,
Claro, a documentação judaica, sobretudo a documentação talmúdica, que também é posterior, é bem posterior, mas que vai lembrar desses acontecimentos, vai registrá-los e vai interpretar a história judaica a partir deles também. Então, quer dizer, documento tem, tanto escrito quanto material, nós temos documentos epigráficos, nós temos documentos ligados à numismática, então moedas na primeira revolta, na revolta de Bar Kokhba, enfim. Temos documentos ligados à reconstituição da paisagem, né? Eu disse, por exemplo, que Massada, até hoje a gente tem lá a rampa romana, enfim. Então, documentação, ela existe, né? Aquele que tiver interesse em estudar esses acontecimentos, eu recomendo que maneje uma língua estrangeira, né? Grande parte, se não a totalidade dessa documentação está traduzida em boas edições acadêmicas para a língua inglesa, para a língua francesa, mas para a língua inglesa, não é? Mas também é sempre importante um estudo, nem que seja instrumental, de uma dessas línguas, entre aspas, originais, né? Então, o grego, ou o latim, ou o hebraico, ou o aramaico, né? Então, a documentação existe. E também tem os chamados manuscritos do Mar Morto, né? São uma fonte do período da Primeira Guerra, que também vão dar conta de registrar o que grupos judaicos vão ler, vão consumir, não é? Então, quer dizer, documentação a gente tem, escrita, ela pode apresentar desafios, lacunas, mas elas existem, tanto que nos permitiram falar aqui um monte sobre esses levantes, né? Historiadores acreditam que, além da destruição de Jerusalém, os romanos também avançaram até o Mar Morto. Plínio foi o general que conquistou a região que tinha de ser conquistada. E havia vários grupos extremistas com intenções militaristas. Entre eles o grupo do Mar Morto, que escreveu os manuscritos. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessa sobre o assunto e quer começar a estudar esse tema. Se você tivesse que recomendar aí até uns 3 livros para quem vai começar, o que você recomenda? Bom, tem muita coisa escrita e publicada, traduzida em português. Então, eu vou recomendar textos publicados em português, tá? Mas, enfim, em inglês tem tudo. Então, mas em português, eu acho que um bom livro para pensar a primeira revolta é o livro de um historiador inglês chamado Martin Goodman. Tem um livro publicado em 94 pela Imago, chamado A Classe Dirigente da Judéia. Recentemente ele foi traduzido para português, um livro chamado História do Judaísmo, publicado pela Crítica em 2020, que é um texto muito legal do Goodman, é um livro bom, que ele vai fazer uma história das ideias religiosas. Então não é necessariamente uma história da revolta, mas uma história das ideias religiosas dos judaísmos, né, até hoje. Tem um texto muito interessante do George Nickelsburg, que é um historiador e teólogo, publicado pela Paulus em 2011. O livro se chama Literatura Judaica entre a Bíblia e a Mishnah. É um texto interessantíssimo, que está acessível, está publicado em português, traduzido. Ele faz uma síntese dos documentos judaicos sobre o período, tá? Então acho que vale muito a pena. E para terminar, vou citar mais 2 textos, tá? Tô estourando aí, quebrando o protocolo, mas acho que vale a pena. Tem uma coletânea organizada por um historiador chamado Richard Horsley, que saiu também pela Paulus em 2004. É uma coletânea muito interessante, Iclis. Ela é intitulada Paulo e o Império, Religião e Poder na Sociedade Imperial Romana. É uma coletânea de artigos muito boa, de vários historiadores que vão pensar um pouco tudo que a gente discutiu aqui nesse episódio. Não é? Esses artigos eles vão até o século I, II depois de Cristo. E por fim acabou de sair mesmo, tradução do professor Ivan Esperança Rocha, um compêndio sobre Josefo, foi publicado pela EDUSP em 2023, organizado por Honora Champmel e Zuleika Rogers. O livro se chama Flávio Josefo, um compêndio. Cara, isso é uma delícia. Para quem quer estudar Josefo, eu acho que é uma das primeiras vezes que nós temos em português um excelente compêndio extenso sobre um historiador, sobre uma fonte antiga publicada. É algo assim que deve ser muito comemorado. Enfim, então o livro tem, literatura tem, sejam todos convidados e instigados a ler sobre o período.
Então é isso, gente. Alex, tem alguma consideração final? Eu queria agradecer, tá? Foi uma oportunidade até para eu revisitar um assunto que eu estudei bastante na minha vida, mas que hoje eu não estou mais pesquisando. Mas que, enfim, eu fiz toda a minha trajetória acadêmica, né? Iniciação científica, mestrado, doutorado, estudando esses assuntos. Então foi uma delícia poder falar com vocês e reler, enfim, revisitar a minha própria produção. Eu fiquei muito tocado com isso. Foi gostoso, foi divertido e foi instigante, né? Deu vontade de retornar a esse velho assunto. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados no fim desse episódio estão no nosso site, historiafm.com, no post desse episódio. E claro, não se esqueçam de colaborar com a gente em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.